Peãozada, pauta quente na obra. Hoje, Murilão, nós temos atualizações dessa novela, desse drama vivido aí pela Vitória Mineblocks. Novamente, trazendo as atualizações aqui através do Alisson, que é o influenciador aqui, que tá mais próximo da Vitória. Bom, ele trouxe aqui, Murilão, um relato da Vitória Mineblocks, que foi mandando para ele ali através de mensagens. A gente vai ver aqui. E Peãozada, ó, de novo, se você tem gatilho, alguma coisa, já sai desse vídeo porque é pesado. É pesado, tá? É pesado. E mostra um pouquinho aqui, através da ótica da Vitória, o que ela passava. E além do mais, Murilão, nós vamos ter também o Ricardo Ventura. O Ricardo Ventura, pelo que me parece, ele ficou sabendo desse caso e ele resolveu comentar. Só que eu acho que o Ricardo Ventura não foi muito feliz nos comentários dele, Murilo. Não foi. E aí o Alisson também analisou aqui e a gente já vai ver isso também. Eu não encontrei, Murilo, esse vídeo no canal do Ricardo Ventura, nem no Instagram. Você não achou aí também, né? Eu assisti um vídeo no YouTube onde uma menina tava explicando um pouco dessa treta também, Marcelo. E aí ela falou que ela tinha assistido um pouco o vídeo do Ricardo Ventura ontem de noite. É que eu não sei quando que ela postou o vídeo, se foi hoje, né? Enfim, mas assim, nas palavras dela, eu assisti ontem de noite um pouco pra poder falar do caso. Hoje, a hora que eu fui ver, o link tava indisponível. Isso significa que eu acho que o vídeo não foi tão bem recebido assim, nem pela própria audiência do Ricardo Ventura, a ponto dele ter tirado o vídeo do ar, ter privado ou algo do tipo, né? Cara, não é a primeira vez que o Ricardo Ventura fala alguma parada aqui da polêmica. Se eu não me engano, algum tempo ele chegou a falar algumas paradas sobre a Isabel Veloso também, que também gerou um certo hate, uma certa polêmica. Eu acho que ele também tirou esse vídeo, se eu não estiver falando bobeira aqui, tá? Eu acho que ele também tirou esse vídeo do ar. Mas enfim, cara, o Ricardo Ventura, pra quem não conhece, ele faz análise de... Ele é bem conhecido, tá? Bem conhecido mesmo. Ele faz análise de linguagem corporal. É tipo um metaforando, mas não é metaforando. E isso que é louco, porque a galera fala que o metaforando é pseudociência, que essas paradas de linguagem corporal, por mais que a gente entenda que, cara, faz sentido, pô, levantei aqui, mulher, ó, um pouquinho de desprezo, né, assim, ó, desprezo, não sei o que, nojo. A gente entende que certas expressões são relacionadas a determinados sentimentos. Só que o Ricardo Ventura, ele vai além, não só expressões, mas sei lá, olhei pro canto superior esquerdo, tipo assim, tô tentando imaginar uma história, muitas vezes fantasiosa, e isso pode indicar uma possível mentira. Pelo que eu acompanho, um pouco que eu vi é mais ou menos por aí. Mas enfim, cara. Ou seja, se o metaforando é pseudociência, o Ricardo Ventura é o pseudo da pseudociência. Isso é o que a galera diz no geral, tá? Não sou eu que tô falando. Vamos ver aqui então um relato primeiro do Alisson, que a Vitória mandou pro Alisson. Então ele fez até uma imagenzinha aqui, Murilo, né? Com um cara aqui xingando aqui, seria então a mãe da Vitória e a Vitória, né? Não tem vídeo gravado pra amanhã? Vão gravar agora, suas vagabundas. E aí nós temos aqui alguns directs. A Vitória falando: eu e a minha mãe passamos anos nos sentindo muito sozinhas. Aqui é a Vitória que tá escrevendo. Devo tudo a eles, aqui em relação aos fãs, né? Por causa deles, hoje eu tenho como pagar o tratamento psicológico com psicólogo, psiquiatra, TO, seria o quê? Não sei o que é TO. Psicopedagoga, terapeuta, etc. Nossa, é bastante gente cuidando dela aqui, bastante profissional, né? Eu devo tudo a eles. Eu e a mamãe estamos nos sentindo muito amadas. Meu pai dizia que não tínhamos ninguém além dele. Ele dizia pra minha mãe que ninguém amava ela, que meus avós não nos amavam, que nossa família não nos amava. E nós duas chegamos por anos a acreditar que estávamos sozinhas. E era mentira dele. Além da família da minha mãe, eu tenho todos os Mineblocks me protegendo agora. Meu pai dizia que o canal era um projeto falido. Ele estragou meu sonho. Os vídeos dela batiam mais de meia milha, Murilo. Como é que é um projeto falido? Você vê, né? Nem ela tinha noção da realidade que ela tava, né, cara? Um projeto falido com os vídeos dela batendo meio milhão, 1 milhão de views, não tava monetizado? Não rendia dinheiro pro cara poder falar isso? Eu acredito que sim, porque ela fala aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos continuar o relato pra você entender, ó. Um certo dia, ele chegou a agredir muito minha mãe, deixando toda machucada. E na noite desse mesmo dia, ele nos obrigou a gravar. A minha mãe toda machucada, minha mãe dormia no meu quarto comigo. Nesse dia era ali umas 8 da noite e nós duas estávamos deitadas juntas. Minha mãe chorando, mas disfarçando para eu não ver que ela estava machucada. E ele entrou no nosso quarto, acendeu a luz na nossa cara e gritou muito alto assim: não tem vídeo gravado para amanhã? Vão gravar agora, suas vagabundas. Olha isso, cara. Então assim, você vê que o cara, ele como se ele fosse o chefe ali, né, Murilo? Não o
chefe delas, né? Tipo, como se fosse o dono delas, né? O dono dela, exatamente. A grande protagonista e o sucesso do canal era por conta da Vitória, né? E o cara agindo dessa maneira. A minha mãe implorando pra não gravar nesse dia, porque estava muito ansiosa e machucada. Mas ele gritava ordenando pra gente gravar. Eu me tremia muito. Com medo dele, eu gravei com a minha mãe nesse dia. Ele que estava estragando o nosso sonho, porque ele só pensava em ter lucro. Tá vendo, Murilo? Então aqui, obviamente, a gente entende que o canal era monetizado. Provavelmente até o dinheiro ficava tudo pra ele até. Eu e minha mãe só queríamos paz. Eu sempre gostei de gravar com a minha mãe, mas com ele era muito tenso, porque ele era só um personagem. Porque tem vídeo lá que tem o pai dela junto no vídeo. Assim, nos bonequinhos, né? Os bonequinhos da do Mineblox. Por trás das câmeras, ele era um homem violento e cruel. Minha mãe tem vergonha de falar, mas eu vou falar. Eu já vi ele quebrando vidro na parede que entrou na perna da minha mãe e sangrou. E ele ainda mandou ela se ajoelhar pra pedir perdão a ele. Caralho, mano, esse cara é quem? É o Capitão Pátria, esse cara, mano? Que porra é essa, velho? Por ele ter se alterado. Então, assim, o cara fazia as paradas, Murilo, e humilhava mesmo, né? A mãe e a filha. Por ele ter se alterado, ele culpava a gente por ele ser violento, sendo que eu e mamãe nem sequer nos defendíamos. Eu nunca vi minha mãe nem levantar a voz pro meu pai. Ela tinha tanto medo dele que nem pra se defender ela tinha coragem, porque ele era extremamente violento e ainda é. Com certeza ainda é, vai continuar sendo. Ele disse pra mim que ia internar minha mãe porque ela era louca e ia me levar embora pra morar com ele. Eu e ele íamos continuar o canal sozinhos. Como ele não conseguiu fazer minha mãe se matar, porque ele mandava ela se matar, ele chegou a dizer que iria a matar e nunca ninguém encontraria o corpo dela, porque ele iria jogar na serra daqui. Eu ouvi tudo isso. Meu pai é um monstro. Pai não, genitor. Cara, pesado demais, né? Pesado demais. Imagina uma filha, né? Um filho escutando isso daí do pai falando da própria mãe, ou da mãe falando do próprio pai, que seja, né, cara? Como que deve ser? Cara, é trauma pro resto da vida, Murilo. É trauma pro resto da vida. É muita terapia mesmo aí pra ela conseguir ter uma vida minimamente normal, né? É muito filha da puta mesmo, né, cara? Porque ele ali tinha muito interesse no lucro do canal, né, Marcelo? Só que se ele desse o apoio que a filha precisava ali, e com a mãe também, a tendência era ser ainda maior o sucesso. E se fosse maior ainda, mais lucro teria. Então o cara fica nessa pressão toda. A menina, de certo, gravava nesses dias totalmente desanimada. Não sei como a galera não percebia, né, mano? Você é uma menina de 16 anos ter que interpretar ali, né? Muitas vezes você assiste um vídeo aqui na internet, seja até um vídeo assim mais infantil, igual da Vitória, e vê, né? Olha, a gente não imagina o que tá acontecendo por trás, né, mano? Das câmeras, né, cara? Mas a pessoa tá sofrendo ali, sendo obrigada a gravar. Olha que coisa de louco, mano. E aí, peãozado, nós temos aqui algumas falas do Ricardo Ventura que o Alisson colocou aqui, né? Porque a gente não achou na íntegra, tá? Pelo menos a guarda compartilhada. Parece que eles se separaram e ela já tá com 16 anos. Ela é uma moçola, né? Já não é mais uma criança. Ela tem, me parece, 16 anos, mas pelo que eu tô entendendo, porque ela não relata tudo, parece que ele quer ter acesso a e parece que está sendo negado. E aí a justiça está querendo encontrar o meio de campo ali, alguma coisa no meio do caminho. E eu vou te falar mais. Quer que eu já adianto? A minha área do caso é uma briga de casal. Ponto. A coisa toda aí uma é briga muito mais de casal. a briga do pai e da mãe do que propriamente ela. Ela tá virando moeda de troca na briga dos dois, cara. Pra mim tem algo atrás disso, tem uma desavença, uma briga, uma vingança, algo assim do casal, que eles estão a esse nível entre eles e a menina tá no meio, essa adolescente. Vamos lá, o Alisson vai falar aqui, mas deixa eu falar um pouquinho também. Eu não sei se o Ricardo Ventura, ele fez esse vídeo aqui, Murilo, porque a gente não consegue ver na íntegra, logo após só o primeiro vídeo da Isabel. Tô falando da Isabel porque o Ricardo, ele acabou arrumando treta com a Isabel também, né? Mas logo após o primeiro vídeo da Vitória, porque logo após o primeiro vídeo da Vitória, Murilo, que foi o que começou a viralizar, né? Foi aquele primeiro vídeo dela, eu percebia muito isso, inclusive no vídeo que a gente publicou aqui. Muita gente, mas tem que ver o pai. Mas ela pode estar mentindo. Mas não sei o quê.
peguei. Eu não sei se foi isso ou se o Ricardo Ventura, ele trouxe já o vídeo depois de várias atualizações que foram ocorrendo ao longo do tempo, inclusive aquele áudio do pai, transtornado ali com a mãe da menina. E aí, cara, você pega, por um lado, a menina relatando tudo isso, aquele vídeo do surto da menina, todo o rolê judicial que tá acontecendo, o áudio do pai, a mobilização, o conselho tutelar agindo de uma maneira fria ali, mais tentando preservar a própria imagem do que acolher o depoimento da menina. E aí o Ricardo fala uma parada dessa, cara, eu entendo que o Ricardo muitas vezes, Murilo, ele quer ser um cara extremamente frio, mas mesmo ele sendo extremamente frio, ele dá a visão dele, a opinião dele, a análise dele do que ele acha que pode estar acontecendo. Óbvio que ele teve toda aquela análise que ele faz para estruturar, mas isso é ainda um achismo dele. É ainda um achismo dele, porque ele fala que, pra mim, é uma briga entre casal, e a menina tá no meio. Só que, cara, não é só uma briga entre casal. Você viu, acabou de ver aí o relato da Vitória. A gente tá falando de violência doméstica também. A gente tá falando de abuso psicológico, violência psicológica contra a filha, contra a mãe. Pelo menos aqui pelo esse relato da Vitória, eu acho que a mãe não conseguia nem levantar o tom de voz pro pai, pelo jeito. Parecia que ele era o cara que, de fato, agressivo, narcisista, que controlava tudo. Se parece que nem a Vitória, nem a mãe se impondo, ainda ele era agressivo desse jeito, imagina se ela tentasse se impor um pouco, tentasse algo também. E aí, obviamente, que em algum momento houve ali o rompimento, e o pai, Murilo, ele quer voltar a essa vida que ele construiu, essa vida de dominação que ele construiu. Eu vejo por esse lado. E aí, quando o Ricardo vem e traz isso como uma mera briga de casal, uma briga de casal e a menina no meio, e ele tem um público gigantesco e engajadíssimo, cara, é um desserviço, a gente pode dizer assim. É um desserviço que ele tá fazendo, enfraquecendo o próprio depoimento da Vitória, porque tem muita gente que segue ele e que vai comprar isso daí. Tanto que, Murilo, a ponto dele ter, acredito eu, ter excluído o vídeo, né? Ou privado o vídeo, porque a gente não achou. Tem dois pontos aqui do Ricardo aqui, na minha opinião. Um é que ele se diz especialista, Marcelo, e quem se diz especialista não pode vir e falar, me parece que é uma briga de casal. A gente aqui, Marcelo, a gente não é especialista de porra nenhuma. Então, por isso a gente vem aqui e dá os nossos 2 centavos aqui sobre o assunto. Se eu vim aqui e me falo que eu sou especialista disso, daquilo, eu tenho que, no mínimo, me aprofundar mais na história pra trazer uns pontos mais concretos possíveis, né? Pelo menos nesse trecho que o Alisson ali tá reagindo, ele não passou isso, né? E o outro ponto que eu reparei ali é que ele fala, é uma moçona de 16 anos. Hoje sim, hoje ela é uma moça de 16 anos, né? Só que não começou hoje. No primeiro vídeo dela, o relato era que ela, com 11 anos, o pai dela mandou ela ficar sem roupa na frente dele. Cara, você trouxe um ponto aí que eu tinha até esquecido, exatamente. E isso daí, Marcelo, é só uma briga de casal? Exatamente, cara. Olha só, eu tinha esquecido disso, mano. Ainda tem esse ponto, né? De pedo, né? Ainda tem esse ponto ainda, né? Então, assim, e aí? Ah, ela tá mentindo, Marcelo. Aí é foda, né? Aí a gente vai ficar numa guerrinha de narrativa, então, mas eu até, tudo que vem se escalando até agora, me desculpa, cara, mas eu acredito no que tá acontecendo. Se foi exatamente desse jeito, se aumentou um pouquinho, ou se não, mas uma coisa pra mim me parece muito claro, porque esse pai dela aí é um filho da puta. Essa é a verdade. É um cara que realmente tá, enfim, cara, não merece, nem tá solto. Vamos ver o que o Alisson falou, né? É admissível ver um analista de comportamento humano colocar em descrédito a denúncia de um adolescente... É isso que o Murilo falou, cara. A gente aqui não é analista de nada, não é especialista de nada. O Ricardo Ventura, ele se porta e ele construiu a imagem dele acima disso daí como uma autoridade no assunto. Então, quando ele vem e fala isso, realmente impacta bastante no que foi falado até agora, né, em relação à Vitória. 6 anos, porque ela colocou a língua para fora, olhou para o lado, movimentou os olhos ou não conseguiu responder imediatamente perguntas extremamente delicadas sobre o próprio pai. Isso não é prova, isso não é investigação e muito menos justiça. Trauma não possui reação padrão. Medo, pressão psicológica e sofrimento emocional afetam diretamente a forma como uma vítima reage e se comunica. Nenhum especialista possui autoridade para transformar a linguagem corporal em sentença pública. No Brasil, quem investiga é a polícia e quem acusa é o Ministério Público e quem julga é a Justiça. E o mais grave nisso tudo é que milhares de pessoas assistem esse tipo de conteúdo e passam a desacreditar da vítima, incentivando ataques contra uma adolescente. Adolescente não é quase mulher. Adolescente é adolescente e merece proteção, respeito e dignidade.
E talvez o mais revoltante nisso tudo seja perceber que para algumas pessoas o comportamento de uma adolescente passou a valer mais do que a gravidade do crime a qual ela teve coragem de denunciar. Transformaram o olhar, silêncio e nervosismo em espetáculo de internet, enquanto uma adolescente era exposta, julgada e colocada em descrédito diante de milhares de pessoas. Isso não é análise, isso é desumanização. Teve mais uma atualização também a respeito da prisão preventiva, Murilo. A justiça, a princípio, negou o pedido de prisão preventiva pro pai aí da Vitória. Bom, então é isso então, cara. Essas são as atualizações, mas comenta aqui, peãozada, o que vocês acham aí a respeito da postura do Ricardo Ventura, tá? E se você conhece ele, acompanha o trabalho dele, né? Bem provavelmente conhece, ele é bem grande aqui nas redes sociais. É isso, fechou? Fechou.